Olá, eu tenho aqui um desafio que eu coloquei para mim mesma de falar um pouquinho do método fenomenológico, do percurso que vai acontecendo aí ao longo dos anos, passando por Heidegger, um pouquinho de Sartre, um pouquinho de Kierkegaard, um pouquinho de Medard-Boss, o Binswanger também, falando da Daseins-Análise, e até chegar no que hoje a gente tem como uma clínica psicológica que pode ser considerada fenomenológica existencial, algumas até temperadas pelo humanismo. Eu vou começar falando sobre Husserl, Edmund Husserl, né, o considerado pai do método fenomenológico, como nós costumamos utilizar em fenomenologia. Esse método ele surge ali no final do século XIX, começo do século XX, quando a gente tem ali historicamente um reconhecimento das ciências sendo questionadas, né? Então a gente fala numa crise das ciências europeias. Então nesse contexto, Edmund Husserl passa a pensar a partir do pensamento cartesiano, que ele era um matemático, um seguidor de René Descartes, mas ele passa a pensar em outras possibilidades de acesso, né, ao conhecimento. Então, a ideia não é jogar fora o pensamento cartesiano, né, não é descartar, mas é propor algo um pouco diferente. Então, a ideia era ir além do pensamento cartesiano, que a gente já vinha pensando, já vinha utilizando há muito tempo. Então, quando o Husserl nesse contexto, né, das crises europeias, né, das ciências, ele pensa o método fenomenológico, ele está questionando o modo como a gente tem de olhar para as coisas a partir do conhecimento prévio que a gente tem delas. Então, ele propõe que um conhecimento mais rigoroso das coisas, uma compreensão mais rigorosa, exigiria um guardar aquele conhecimento prévio, né? O que ele vai chamar de, ele vai usar uma máxima que ficou bastante conhecida, que é o ir às coisas mesmas. Então, ao invés de eu ir para um conhecimento, para algo que, para um fenômeno, vamos dizer assim, né, como aquilo que se mostra para que eu veja, né? E aí essa é uma ideia importante, né, do fenômeno. Para que eu olhe para esse fenômeno tal qual ele se mostra, é importante que eu guarde os meus conhecimentos prévios, né? E daí até a noção de fenômeno, né? A palavra fenômeno, ela etimologicamente indica um aparecer, aquilo que se mostra por si mesmo, né? Algo que diz de si mesmo e não algo representado, é algo que se mostra, né? Que se apresenta por si. Então, a ideia do Husserl é que a gente, de certa forma, treine esse olhar para as coisas do modo como elas se mostram, naquilo que a gente costuma dizer que é a sua mostração. Então, na mostração das coisas, né? Então, o modo como elas aparecem para nós, como elas se mostram mesmo, e não a representação. Bom, essa ideia vai ser muito bem-vinda, vai ser muito interessante, ele vai desenvolver e muitos depois vão partir desse pensamento, né, desse método para compor aí o seu modo de pensar e até algumas filosofias e ontologias. Bem, além disso, quando a gente fala de Husserl, é importante lembrar da noção de consciência, que muda também aqui. Até então, a gente lidava com a noção de consciência como uma instância, né? Uma instância psíquica, quase como se ela fosse substancial, né? Uma coisa. E aí ele vai dizer que não, que a consciência ela é intencional no sentido de que ela só pode ser considerada consciência quando voltada para algo. Por isso a noção de consciência de. Então, ser consciência de alguma coisa significa que essa consciência ela é um movimento, né? Um olhar, é uma visada, para dizer tudo nos termos russelianos, né? Então, esse visar o mundo seria um ato de consciência, e aí tem alguns termos aqui, né, para esse ato e para aquilo que está sendo visto. Esse ato nos orienta para olhar para as coisas e junto com isso, ele vai propor que a gente faça um exercício constante de suspender os nossos a priori. Então, ele vai chamar de epoquê
essa suspensão desses a priores, então eu tento, né, suspender ao máximo as minhas teorias, minhas explicações, os meus preconceitos, e é obviamente que não é possível suspender completamente, mas é como se esse fosse o nosso objetivo. Porque quanto mais eu conseguir guardar esses a priori, mais eu vou conseguir ver aquilo que se mostra por si. Então, essa é uma noção importante que compõe esse método. E a ideia é que, fazendo isso, eu consiga olhar para aquilo que se mostra e, como que um segundo passo, mas que esse segundo é mais uma divisão didática, isso acontece de uma forma muito contínua, muito próxima e às vezes simultânea. Quando eu olho para isso que está se mostrando, eu tento buscar aquilo que é essencial no que se mostra. Então, a gente vai tirar aquilo que está a mais, os penduricalhos, né, que eu costumo dizer. Então, retirando essas coisas que estão a mais do fenômeno, sem que ele deixe de existir, aquilo que fica é a sua essência, entre aspas, né? Por isso ele vai chamar de redução eidética, né? Esse eidos é a essência. Então é reduzir, a ideia de reduzir é de chegar àquilo que é essencial. Bom, então esse vai ser um ponto de partida para a gente pensar uma psicologia depois, né? Claro que o Husserl aqui não está falando da prática psicológica clínica, mas ele também ele está considerando como que nós, humanos, né? Até então chamados de humanos, como que nós processamos, como que nós conhecemos, como que nós chegamos às coisas.